Napoleão Hill, quem vende enriquece. Leitura amadora por Alexander Maisk. Capítulo 7. Concentração. O princípio da concentração é o único recurso que leva a fase psíquica a alcançar e utilizar o princípio da mente superior. Concentração é o foco da atenção, do interesse e do desejo em um resultado definido. Assim, observa-se claramente que a concentração é essencial para o uso efetivo do princípio da mente superior. Concentração e objetivo são inseparáveis quando duas ou mais pessoas querem obter resultados práticos. A autossugestão é o princípio por meio do qual o subconsciente pode ser atingido e influenciado. Concentração é o princípio por meio do qual a autossugestão deve ser aplicada. Isso foi bem ilustrado no capítulo Autossugestão, a primeira etapa na arte do convencimento. Em outras palavras, o princípio da mente superior, o princípio da concentração e o princípio da autossugestão constituem um trio que deve ser empregado para atingir e influenciar o subconsciente. Este só reconhece sugestões carregadas de uma ou mais das emoções mencionadas. Assim, os capítulos que tratam da mente superior, da autossugestão e da concentração constituem a essência da arte do convencimento. Sem compreensão e assimilação completa dos três, este livro perderá boa parte do valor. Neste capítulo, é descrito o método por meio do qual o princípio da concentração pode ser aplicado efetivamente. Não deixe de aproveitar ao máximo esse princípio de suma importância. A concentração pode ser definida como o hábito de plantar na mente uma meta, um objetivo ou um propósito definido, visualizando-os até que sejam criados meios e modos para sua realização. Por aplicar-se a arte do convencimento e fazer parte dela, o princípio da concentração compreende a implantação de um objetivo, um pensamento, um plano ou um propósito definido na mente consciente do indivíduo, mantendo o foco. O princípio da concentração funciona como recurso para evitar os adiamentos. Ao mesmo tempo, é a base da autoconfiança e do autocontrole. O princípio do hábito e o princípio da concentração combinam-se. O hábito pode ser fruto da concentração, e a concentração pode ser fruto do hábito. A finalidade da concentração em um objetivo definido é treinar a mente para o foco. Com atenção e esforço concentrados, o hábito influencia o subconsciente, que absorve o conceito mental do objetivo
traduzindo-o em sua correspondente física por meio dos mais práticos e diretos métodos disponíveis. Percebendo ou não, todo ser humano emprega o princípio da concentração. Quem permite a permanência na mente consciente de pensamentos negativos, voltados para o medo, a pobreza, a doença e a intolerância, aplica a lei da concentração. E mais cedo ou mais tarde, seu subconsciente absorverá tais sugestões e agirá de acordo, traduzindo-as em sua correspondente física. Introduções para a aplicação da concentração. Primeiro, aprenda e aplique os princípios descritos no capítulo sobre autossugestão. Adote o hábito de dar ordens ao subconsciente, combinando os seus pensamentos a um ou mais emoções positivas. As ordens devem ser dadas repetidamente até serem obtidos resultados satisfatórios. Lembre-se de que o preço da maestria é a eterna vigilância. 2. Afaste da mente consciente todos os outros pensamentos. Com um pouco de prática, você será capaz de focar a mente no que quiser. O ato de manter o foco em um assunto é a chamada concentração. 3. Mantenha o pensamento no alvo da sua concentração, com o desejo ardente de alcançar o seu objetivo. Ao concentrar-se no objetivo definido, acredite piamente no sucesso. 4. Se a mente consciente se distrair, faça voltar ao foco, até desenvolver o autocontrole necessário para afastar todos os outros pensamentos. Ao concentrar-se, misture sentimentos ou emoções aos seus pensamentos, ou não serão reconhecidos pelo subconsciente. 5. O princípio da concentração é mais bem aplicado em um ambiente silencioso, sem ruídos ou distrações de qualquer natureza. O melhor horário é à noite, depois de terminadas as tarefas do dia. 6. Você alcança e influencia melhor seu subconsciente quando se concentra conscientemente em uma ideia, um plano ou um objetivo. Com espírito de entusiasmo intenso, o entusiasmo desperta e põe em ação a imaginação criativa. A ideia, o plano ou objetivo deve ser persistentemente apresentado ao subconsciente por meio da concentração aqui descrita. Um dia, durante o período de concentração, a força da inteligência infinita atuará, fazendo surgirem na mente soluções práticas. No início da prática da concentração, você talvez não sinta a comunicação com uma inteligência superior, mas, depois de instalado o hábito, sentirá sua influência. É fato conhecido que o homem dos 7 instrumentos nunca se realizará totalmente. A vida é complicada e existem muitas maneiras de desperdiçar energia. O hábito do esforço concentrado deve ser adotado por quem quiser chegar ao sucesso.
O hábito do esforço concentrado deve ser adotado por quem quiser chegar ao sucesso. O poder implica energia orgânica, e a energia só pode ser organizada por meio de concentração. Fecha aspas. O poder implica energia organizada, e a energia só pode ser organizada por meio do princípio da concentração. Vale a pena observar que os indivíduos de maior sucesso em todos os setores concentram grande parte de seus esforços e pensamentos em algum propósito definido. Ao analisar o princípio da mente superior, você vai ver que quando duas ou mais pessoas se unem harmoniosamente em prol de um objetivo definido, a aliança funciona pelo princípio do esforço concentrado. Depois de estudar mais de 25 mil homens e mulheres, considerando-os mal-sucedidos, observei que nenhum deles tinha o hábito de focar a mente em um objetivo definido. Usando o princípio da concentração, as 30 causas mais frequentes do fracasso podem ser controlada ou eliminada inteiramente pela concentração, o que indica a importância desse princípio como parte do equipamento de trabalho do vendedor bem-sucedido. Em algum momento da vida, praticamente todo mundo tem um objetivo definido. Dessas pessoas, porém, 95% nem tentam realizá-lo. E isso acontece com 95% das pessoas. Isso acontece porque não aprenderam a arte de concentrar-se por tempo suficiente para fixar o objetivo no subconsciente. Elas apenas desejam, sem determinação. De nada adianta permitir que o objetivo definido penetre na mente e nada mais. Para funcionar, o objetivo deve ser fixado na mente por meio da concentração. A concentração desenvolve o poder da persistência e permite ao indivíduo superar as derrotas temporárias. As pessoas, em sua maioria, não sabem a verdadeira diferença entre derrota temporária e fracasso permanente. Faltam-lhes a persistência necessária para organizar a recuperação. Depois da derrota temporária, persistência é simplesmente a soma de esforço concentrado, determinação e fé. Daí se conclui que o princípio da concentração e o princípio do objetivo definido são complementares. Um só funciona com a ajuda do outro. Todo ser humano obedece à lei do hábito. Quem aprende a comandar os próprios hábitos praticamente controla a principal causa do sucesso. Para isso, é preciso concentração, já se disse, e é verdade. Primeiro, formamos os hábitos, depois os hábitos nos formam. Existem os hábitos do corpo e da mente. Ambos estão sujeitos ao controle. O meio de controlar os hábitos é a concentração. A mente é tão suscetível ao hábito quanto o corpo físico. Pela concentração, podemos forçar a mente a assimilar qualquer ideia até formar o hábito. É a automatização entre o indivíduo
e seus hábitos, não há meio termo. Ele os controla, ou é controlado por eles. O indivíduo bem-sucedido compreende essa verdade e força-se a adquirir o hábito pelos quais quer ser controlado. Os hábitos formam-se passo a passo a cada pensamento ou ação do indivíduo. Concentre os pensamentos em um objetivo definido e logo o seu subconsciente vai compor um cenário nítido, ajudando você a traduzi-lo para o aspecto físico. Todo pensamento tende à exteriorização. O psicólogo sabe, e um deles escreveu: o homem colhe o que semeia. Condição financeira não é resultado de oportunidade ou sorte, mas reflete perfeitamente a natureza dos pensamentos dominantes, dos desejos e objetivos do indivíduo. Ao estudar a origem de grandes fortunas, descobrir que elas representam a materialização do estado de espírito de seus donos. Quem compreende as possibilidades da concentração raramente precisa entrar em contato com a palavra impossível. Neste livro, faço repetidas referências ao poder da inteligência infinita. Se existe a possibilidade de tal poder ser influenciado para atuar em questões humanas e ajudar as pessoas a alcançar seus objetivos, acredito que só se alcança esse maravilhoso resultado por meio do princípio da concentração. Serei eternamente grato à inteligência infinita. Nenhuma igreja ou religião condenaria a minha atitude. Digo isso com o único propósito de familiarizar o leitor com uma importante lei universal capaz de afastar o ser humano das causas de seus medos, suas dúvidas e acredito piamente no poder da oração. Preciso explicar, porém, o que chamo de oração. Para mim, oração é qualquer objetivo definido, fundamentado na crença em sua realização. Sem fé, a concentração não dá resultado. A concentração com fé leva a resultados que beiram o milagre. O processo que combina fé e objetivo definido é realmente difícil de descrever e mais ainda de aplicar. Só se chega à fé por meio da concentração no objeto, da esperança e no objetivo. Pouco antes da morte de Frank Weinfeld Werwolf, o criador de uma cadeia de lojas cujos produtos custavam 5 ou 10 centavos de dólar. Tive o privilégio de visitá-lo. Ele assim descreveu como construir o que foi na época o edifício mais alto do mundo. Chamei um arquiteto para fazer a planta. Todos os dias, durante mais de 6 meses, entrava no meu escritório, fechava a porta e ficava olhando a planta por meia hora. A cada dia, o prédio parecia mais perto da realidade. Até que, em determinado momento, surgiu em minha mente o método exato pelo qual o Werwolf Building seria financiado. Eu soube imediatamente que a construção aconteceria. Daquele ponto em diante, não houve dificuldade alguma. O Werwolf Building só existiu porque F. W. Werwolf
concentrou-se nele, até que se materializou na realidade física. O senhor Wise J. Ebert escreveu no jornal The Christian Science Monitor: há pouco tempo estive no laboratório original de Thomas Edison que Henry Ford, em carinhosa reverência ao grande inventor, levou da cidade de Menlo Park, Califórnia, para Dearborn, Michigan, sua cidade natal. Todos os utensílios de Edison estão lá. Entre os inventos encontram-se a primeira lâmpada elétrica incandescente, com vida útil de 8 horas, e o primeiro fonógrafo, que com uma agulha e uma folha metálica gravava e reproduzia sons, inclusive a voz humana, que saía um tanto distorcida. Milhares de francos de produtos químicos cobrem as paredes. O senhor Edison fazia questão de ter todas as substâncias à mão, comentou o curador que havia trabalhado com o inventor meio século antes. Para mim, porém, mais interessante do que relíquias, matérias, foi um comentário casual do curador. O senhor Ford vem sempre aqui. Ele se senta naquela cadeira e pensa. Às vezes, fica por mais de 1 hora e sai sem falar com ninguém. Em que pensa o gigante da organização industrial, cercado pelas relíquias dos primeiros triunfos da imaginação de Edison? Ford disse certa vez que pensar é a tarefa mais árdua a que um ser humano pode se dedicar. Talvez ele ache mais fácil meditar sobre seus problemas em um ambiente que testemunhou a solução de tantos outros. De todo modo, a visão de Henry Ford, mergulhado em meditação em meio às evidências das tentativas e dos sucessos de Edison, nos faz pensar. É difícil dizer qual é o mais importante princípio descrito neste livro, mas sempre que falo em concentração, sinto estar diante da pedra fundamental de todas as questões. O empregador não controla o serviço que você faz. Quem controla o seu serviço é você. E essa é a chave do sucesso ou do fracasso. Capítulo 7. Concentração. Napoleão Hill, quem vende, enriquece. Leitura amadora por Alexander Maisk. Muito obrigado por você estar comigo agora. Agradeço a sua curtida, a ativação do sininho e a minha gratidão por sua presença.